aquela pessoa única. Porque Deus nos é tão maravilhoso que Ele nos fez únicos. Não existe ninguém igual a mim, ninguém igual ao Senhor. Então, cada pessoa é individualmente tratada e o mesmo sintoma, às vezes, não é o mesmo da outra pessoa, às vezes a mesma doença e assim por diante. Isso é algo assim maravilhoso, porque a gente pode tratar exclusivamente aquele ser, aquela pessoa única. Por Isso. isso que o Espírito Santo nos guia, só ele que sabe. So L. Olha aí, vamos a entender una cosa. Ah, disculpe primero, ya estamos sin grabando. Buen día, colegas. Buen día, doutora Laura Rosa. Bem-vinda, um prazer encontrar você. Bom dia, Colegas todos. Hum. bom dia a todos. É uma alegria. Oi, Laurinha. Tudo bem, amada? Bom É uma, dia, graças a Deus. é uma alegria estar aqui com vocês, né? Muitas Hoje. carinhas novas aí e gente já tendo resultado, além do biomagnetismo, com o PBA, né? Professor, o senhor tem feito a diferença nas nossas vidas. E eu queria falar um pouquinho aí antes do professor começar. Eu sei que ele tem muito conteúdo. Eu queria falar um pouquinho da mudança, da mudança na minha prática terapêutica, quando eu comecei no PBA. Eu já tinha tido contato com o conteúdo do professor, antes de eu conhecer ele. Então, eu já tinha pegado alguns conhecimentos dele que aleatoriamente tinha chegado na minha mão e que realmente já estava fazendo a diferença nos meus atendimentos. E em 2022, eu acordei às 4 da manhã com o professor na minha cabeça, sabe? Eu falei, nossa, eu precisava. A gente tinha passado pela pandemia, né? Tinha doenças mais sérias. Antes eu resolvia um caso com um atendimento, já não estava resolvendo mais com um atendimento, então eu necessitava de mais conhecimento. E nesse dia eu falei, né, onde que eu ia buscar poucos cursos presenciais, e aí acordei 4 da manhã, falei, rolando dias na minha cabeça. Falei, aí eu levantei, entrei no meu Facebook, na época eu tinha um Facebook com bastante gente, que acabou o Facebook caçando a minha conta, não sei por quê. E aí fui ver ali, o professor era meu amigo no Facebook. Esperei dar às 8 horas da manhã e passei uma mensagem para ele, né? Falei, olha, eu preciso fazer o seu curso. Quando que o professor vem ao Brasil? E ele falou, eu não vou mais ao Brasil. Agora eu só faço online, né? Ele já tinha uma trajetória de dar aula na pós-graduação, ele já tinha estado no Brasil, ele já era conhecido aqui e respeitado. Aí ele falou, eu falei, mas você não gostaria de vir ao Brasil? Ele falou, meu sonho é voltar para o Brasil, porque ele tem um amor por nós brasileiros, graças a Deus, né? O professor é quase um brasileiro. Aí eu falei, olha, então eu te trago. Eu monto uma turma aqui para você e eu te trago. E ele falou, quem é essa doida, né? Aí ele me ligou, né? Me ligou, eu passei o número do telefone e ele falou assim: eu pedi ao universo, me confirma aí, professor, se eu não estou mentindo. Eu pedi ao universo que me mandasse alguém idônea que me levasse novamente para o Brasil. E você ligou. Eu acho que é você. E de lá para cá, aí 2022 deu certo, dezembro de 2022 deu certo para ele vir. Nós tivemos uma turma aqui de 29 pessoas.
e teve assim um reencontro com os alunos dele. No caso aqui teve o Francisco, estava presente. Eu não sei se o Francisco está aí. Se não está, ele vai chegar daqui a pouquinho. E deu certo. De lá para cá, a gente fez vários encontros presenciais aqui no Brasil, em São Paulo, em Olinda, em Curitiba, e a gente tem crescido muito. E o que eu percebo, de lá para cá, os meus atendimentos, eu cobrava na época R$ 200, hoje eu cobro R$ 350 a minha sessão e está barato. Essa semana eu cobrei 400 porque desde 2023 eu cobrava 350. Então eu passei a 400. E falei com outras terapeutas lá de Londrina, elas cobram 450. E vale muito. O valor agregado que nós temos com o atendimento do biomagnetismo e PBA é muito além. Porque, olha, e falando como biomédica, fazendo análise de sangue, de exames de laboratório, o que o biomagnetismo faz e o PBA faz é um exame de sangue, é um escaneamento que laboratório nenhum faz. E isso a gente pode ter assim, na mesma sessão, trabalhar isso e detectar e já tratar. Então, é um privilégio fazer parte dessa comunidade, é um privilégio trazer, sabe, desfrutar da confiança do professor, né, nessa parceria e trazer mais gente. Por isso que eu falo, eu preciso trazer mais gente. Esse ano nós vamos viver um ano desafiador para a saúde mundial. Está aí nos noticiários. A Organização Mundial de Saúde já alerta para possíveis vírus altamente infecciosos que vai começar aqui no Brasil depois do Carnaval. Então, nós precisamos de terapeuta. E, assim, a condição que ele está fazendo nesse PBA 120 é muito, assim, acessível a todos. E eu queria conversar aqui, antes que o professor falasse, eu queria falar com o Inácio, eu queria que ele falasse um pouquinho da experiência dele com o curso do PBA. Eu sei que ele já é padrinho, ele já trouxe mais gente, né, Inácio? Então, você poderia compartilhar conosco, Inácio, o que que foi essa experiência, o que que significou, agregou, vale a pena continuar? Conte para nós um pouquinho. Olá, bom dia, Laura. Bom dia, colegas. Tudo Bom bem? dia. Bom, Laura, eu, eu atuo na área já de terapias, né, desde 94 e com biomagnetismo desde 2012. Então, assim, eu já atendi muita gente com biomagnetismo, Uhum. mas as ferramentas que o professor nos passa para que a gente possa agregar junto no nosso trabalho é fantástico. O resultado é fantástico depois, né? Porque a gente pode ir muito além de um simples rastreio de biomagnetismo. A gente pode aprofundar para que dê o melhor resultado dentro do possível, conforme a necessidade e o cliente que busca o trabalho da gente, né? E como o professor sempre diz que melhor que um terapeuta são dois, e melhor que dois são três ou mais, eu acho Mas, que é importante a gente que já teve a felicidade de buscar esse conhecimento com o professor Rolando, de partilhar isso com os outros colegas, para que eles também tenham essa possibilidade de fazer um trabalho diferenciado, porque nós sozinhos não vamos dar conta de atender a todos que precisam. E a situação que está passando, a gente está passando agora depois dessa pandemia e depois de tudo, com essa loucura que está vivendo o mundo todo hoje, eu acho que a gente pode ajudar muita gente, porque daí não tem muitas, na maioria das vezes, não tem a necessidade de uma intervenção medicamentosa junto com isso, e quando necessário, né, o resultado do medicamento, muitas vezes, a gente percebe que é completamente diferente. Depois, quando a gente auxilia, quando a gente trabalha em conjunto,
com o biomagnetismo. E com o PBA nem se fala, então, porque a gente pode fazer muitas vezes essa reprogramação do sistema pelas emoções, pelas sensações e inserindo florais de Bach, Frequências. frequências, sabe? E é impressionante como modifica, né? Então eu tenho procurado fazer sempre que faço, quando atendo alguém, eu procuro colocar a equação microbiana automática junto. O Exato. resultado é impressionante. E, na verdade, quando a gente pratica, ele é rápido e simples de fazer. E é uma das ferramentas que o professor nos presenteou aí mais uma vez, né? Então, eu sou muito grato, em primeiro lugar, ao meu padrinho Francisco, que me convidou para participar desse projeto, e a todos, muito gratíssimo, sou gratíssimo mesmo ao professor Rolando, porque nem todos que têm o conhecimento e que vive isso no seu dia, né? Faz questão de passar todo esse conhecimento, porque muitos querem guardar para si, para que a gente fique correndo atrás e não passe nunca. Eu admiro demais o professor pela facilidade, pela vontade Pela generosidade de compartilhar, né? de compartilhar a quantidade de conhecimento que tem, a vivência que tem dos trabalhos, né? É isso que enriquece, isso que dá mais firmeza para a gente trabalhar, porque eu já fiz muito curso nessa área. E vi muitos colegas fazer dezenas de cursos, eu perguntar em que estava trabalhando, dizer, eu não estou pronto ainda. Eu digo, tá, mas se vocês não começar a trabalhar, não vão ficar prontos nunca. Exatamente. Porque eu sempre brinco o seguinte, a gente sempre sabe como o cliente entra, a gente nunca sabe como ele sai. Porque a gente, na verdade, não atende um monte de carne, um monte de osso, a gente atende uma divindade. Então, assim, eu sempre digo que a gente tem a responsabilidade de Deus colocar um filho dele diante da gente, para que de alguma forma a gente possa melhorar a qualidade de vida Aliviador. desse ser que chegou. A gente tem que ter a certeza que nós somos apenas instrumento, que somos utilizados por Deus para que ele possa conceder a cada filho dele sempre conforme a necessidade e o merecimento de cada um. Então, tem coisa que a gente não pode, não tem o direito de interferir no livre-arbítrio, na vontade da pessoa, nas escolhas da pessoa, né? Mas quando elas escolhem, de alguma forma, Estarem com a gente, vir estarem buscar com a gente, se recurso. sujeitar com a gente a fazer um tratamento, eu acho que dentro do possível, a gente tem que utilizar todas as ferramentas, como eu trabalho com quiropraxia também, né? Trabalho com Aham. quiropraxia japonesa, então, às vezes, tu tem que fazer, muitas vezes, o alinhamento estrutural, porque as pessoas estão desestruturadas também. Então, tu tem que fazer todo esse processo, mas não adianta fazer, porque muitas vezes, se tu fizer tudo isso, não trabalhar o emocional, a- Os a- a- defeitos de ma- ma- caráter. mais de 90% praticamente dos desequilíbrios que acontecem com o ser humano vem de origem emocional. A hérnia de disco é praticamente vem daí, a não ser de um acidente ou de outra coisa. Então, assim, quanto mais ferramentas a gente tiver para utilizar, para que dentro do possível a gente possa dar contribuição para melhorar a qualidade de vida de um filho de Deus, eu acho que é gratificante demais. Então, sou muito grato ao meu padrinho, sou muito grato a você que sempre teve à disposição, a Jaque também. Sou grato por poder fazer parte com esses colegas todos aí. Sou gratíssimo à minha afilhada Cirlei, que participou a primeira vez. E agora que Deus abençoe, tá? Vou apadrinhar mais uma, que Deus abençoe, que ela possa fazer o melhor Amém. uso e que a gente possa partilhar também, continuar nessa caminhada aí, que a recompensa, eu sempre digo, a recompensa não vem de baixo, ela vem de cima. Então, somos muito gratos. Gratidão por tudo, Laura. Obrigada, Inácio. Obrigada. Gratidão, professor. Claro. A gente está aqui, eu falo, não existe acaso para Deus. Deus não junta pessoas, une propósitos. Essa comunidade ela tem um propósito, né? Somos instrumentos. Cada vez mais que a gente estuda a ciência, a gente descobre a grandeza de Deus, porque é Deus que permite que a gente vá evoluindo dentro da ciência e tornar essa ciência acessível e disponível para quê?
para aliviar as dores dos filhos dele, imagem e semelhança do Criador. Precisamos ter um respeito muito grande. Aquele ser que deita na nossa frente, ele é um livro e é o melhor best-seller. Não adianta eu ler uma enciclopédia. Atrás de cada um que deita aqui na maca, que vem atrás da ajuda, ele tem uma história. Como nós tivemos aqui a história desse ser que deita ali na maca, que está se dispondo a gente ler ele. A história dele é muito mais rica do que isso daqui. Tem histórias de vitórias, de fracasso, de dores, de partilha, de abandono, de rejeição, e isso tudo a gente consegue ler, o organismo conta que ajuda que nós temos, é a ajuda de uma inteligência superior. E nesse programa PBA 120, a gente consegue evoluir a nossa consciência, ir para um próximo nível, melhorar um pouco, não digo descalcificar a nossa pineal, porque isso não tem uma comprovação científica e pode alguém questionar, mas melhorar o nosso contato, sabe, com esse ser superior, buscar o acesso a essa divindade que tem dentro de cada um para corrigir essas distorções que a vivência tem, que a história de cada um tem e que as dores muitas vezes impedem dele acessar um nível maior de consciência que traga prosperidade, saúde e felicidade. É isso que nós precisamos, ser prósperos, felizes e saudáveis. E é isso que essa comunidade se dispõe a trazer, a compartilhar conhecimento. Isso, professor. Quer falar um pouquinho do nosso programa? Sí, eu gostaria de falar um pouquinho e vou mostrar a vocês qué es lo que nos vamos a estudiar en este curso. Bueno, ya nos tenemos un proyecto de crecimiento, un proyecto de crecimiento donde as pessoas que podem entrar neste curso enxergamos que aí as formas de facilidade para os participantes, as pessoas interessadas, é sempre parcelar o assunto financeiro, o assunto econômico. Este curso van a ser esta modalidade. Van a ser 25 aulas de diferentes temas. Ya mostraré a vocês cuáles son esos temas. Esos temas realmente son más de 40 diferentes temas, mas eu, por exemplo, en una aula posso colocar un ou dois temas, dependendo da velocidade como vaya fluindo. Eu tengo que arrumar, ajeitar na medida do que vayamos avanzando dentro do curso. Já temos 3 edições feitas. Una fizemos no ano 2024, durante 6 meses. Terminamos mais ou menos nestas datas do ano 2025. Iniciamos 2 cursos durante o ano 2025. Terminamos apenas a semana anterior com a terceira edição, é decir, já vamos 3 edições. E alguns de nossos asistentes desde a primeira edição, que empezó en 2024, gostaron de reciclar, gostan de reciclaje. Eso es algo bien interesante porque aquí con nos o concepto reciclaje está optimizado. Além de estar reciclando, nos estamos actualizando. ¿Por qué? Porque a disciplina do PBA
no es algo fixo, nem algo fechado, es algo en continuo crecimiento, en continua pesquisa. Então, agora estamos tendo muita informação interessante e, sobretudo, protocolos que están siendo a veces até más simples. ¿Por qué? Porque es tecnología. Programación bioenergética aplicada es tecnología donde no precisamos máquinas, donde nuestra principal fuente de trabajo tecnológicamente es nuestro cerebro, es nuestra mente. Entonces, lo que optimizamos es exactamente a mente, a capacidade do terapeuta. Não é só, sim, um protocolo faz assim, 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 essa, esta é a apostila e faz. Não, não é só isso. É otimizar ao próprio terapeuta. Então, PBA tem dois aspectos. Um, os conhecimentos de as terapias que vamos a fazer, os protocolos que vamos a fazer, e outra, a melhora contínua do próprio terapeuta. Então, pensamos, uma pessoa que faz um curso, se estudia esse curso uma vez, é ótimo, é bom. E que tal se continua estudando com os que estamos estudando também? Uma segunda vez, quizás mais. Por exemplo, aí temos a Antonina. Antonina, acho que já tem como 3 ou 4 reciclagens ou atualizações. Então, enxergamos isso. É necessário continuar-se atualizando. Então, pues, nossa forma de trabalhar é com aulas, não que sejam aulas individuales, como estivéssemos vendendo. Não é o assunto vender. O assunto é que uma pessoa se prepare. Y então, ¿por qué hicimos aulas semanales? Una, enxergando que ahí en Brasil es algo, a modalidad de parcelas, es algo que funciona. Entonces, hacemos una división de todo o conteúdo en 25 aulas semanarias, todos los sábados. Y entonces, bueno, pues o costo de ese curso ya en promoción, porque o costo de este curso está en promoción. Este curso valdría un valor, pelo menos de unos, ahí você sabe, Laura, você sabe los precios en Brasil. ¿Cuánto sería este curso, más o menos? Tudo, tudo, tudo. Escuto você, não posso escutar porque está com o som desligado. Uhum. Olha, professor, o conteúdo de todo esse programa é uma pós-graduação, sem sombra de dúvida aqui, com o conteúdo científico que o professor tem embutido dentro dos módulos, aqui custaria por baixo cerca de R$ 15.000, tá? E considerando que ali o professor já dá o Código Maestro. O Código Maestro é um curso à parte, né, que a gente vendia em 2 cursos. Então, o pessoal que está participando aqui é privilegiado, né, porque é uma pós-graduação. Inclusive, tem participantes que já fizeram a pós-graduação e estão fazendo aqui a pós-graduação. Então, nós temos profissionais, terapeutas de todas as áreas aqui que conseguem aplicar a técnica com esse conhecimento e com tecnologia. E, professor, se me permite, eu gostaria que o Francisco falasse um pouquinho, porque o Francisco, ele é seu parceiro lá de longa data, é o nosso padrinho oficial aqui, que nós temos o maior respeito,
E, e ele pode dizer dos avanços do PBA, desde o primeiro, porque ele participou aqui presencial em Curitiba, né? E ele pode nos falar do que é os avanços, do que foi os avanços nessa última edição. Bom dia, Francisco. Pode falar um pouquinho? Posso, bom dia, colegas, amigos, irmãos de jornada, né? Então, eu tive o privilégio de fazer o primeiro curso com o Rolando em 2018 no Rio de Janeiro. Então, eu venho acompanhando ano a ano e, e aprendendo. Cada curso, mesmo que o tema é o mesmo, mas sempre tem um aperfeiçoamento, um acréscimo, um adendo, uma nova descoberta. Isso vai potencializando cada vez mais o trabalho, a técnica, a tecnologia, né? Então, é uma atualização constante, inovação constante, e a gente vai ganhando tempo com isso, porque, por exemplo, protocolos que a gente demorava 1 hora para fazer, hoje você faz em 10 minutos, 5 minutos. Então, isso não tem dinheiro que pague, né? Aí você falou, no caso dos custos, né? Por baixo, 15 mil reais. Olha, se for ver toda a matéria que tem, vai muito além desse valor, não tem nem dúvida. Então, nós estamos sendo privilegiados por ter essa oportunidade de fazer essa pós-graduação com valores módicos, super favorecidos, né? Pagamentos semanais, né? Então, é uma oportunidade única, imperdível. E as ferramentas, porque eu tive também o privilégio de fazer 3 vezes a pós-graduação e vou fazer a quarta, mas eu posso garantir que cada uma que eu fiz era uma nova. E você usa a base de tudo que aprendeu antes, mas o professor Rolando tem uma, uma característica e uma generosidade, que ele é um pesquisador constante. Ele está fazendo terapias de manhã, de tarde, de noite, semana inteira. Então, cada aula que ele vai dar, um tema normal, qualquer um desses temas, aí, mas mês passado, semana passada aconteceu um caso assim, e o meu ocorreu que eu fiz assim, assim. Então, ele ensina muito o pulo do gato aí, que na hora que a gente vai atender os nossos clientes, aquilo vem na mente. Opa, mas esse caso aqui dá para ir por aqui e por ali. E isso faz com que a gente descubra coisas fantásticas, né? A gente chega na raiz do problema e o beneficiado é o nosso cliente que está sendo atendido e nós mesmos com a satisfação do trabalho bem realizado e com resultados fantásticos, né? E Então, valorizado, né, Francisco? Né? Tem que valorizar a terapia também, e valorizar esse conhecimento. É sem que dúvida. É que às vezes a gente fala assim em valores, né? Tem é, atendimentos voluntários que a gente faz específicos, mas não esquecemos que, como terapeutas, a gente estudou. Olha, sábado de carnaval, estamos aqui atrás de um propósito, né? Ninguém está dedicando tempo para aprender. Então, a gente precisa valorizar essa terapia. Então, fez o curso, valoriza a sua terapia. Cobre um pouquinho mais, tá? Tenha Esse retorno financeiro ele é automático, porque quando você atende uma pessoa e quando tem todas essas ferramentas à mão, o resultado, a pessoa sai encantada e sai falando para todo mundo, ó, é fantástico, vai lá, vai lá. Então, o resultado, o retorno financeiro é resultado automático, né? Não depende de trabalho de marketing, disso, daquilo, né? As próprias pessoas que vêm para nós vão fazendo a já divulgação. traz, já trazem a família toda, né?
Isso é super comum. Ah, mas eu É. tenho meu irmão, tenho minha tia, tenho meu pai, minha mãe, meu filho, meu neto, meu sobrinho, meu afilhado e por aí vai. Isso é muito gratificante. Eu falo, tem coisas assim que dinheiro não paga. Isso é muito gratificante. Devolva a palavra, professor. Desculpe. Ah, sí, sí. No, no, no. Para mí es maravilloso escuchar a vocês, porque eu posso falar maravillas, mas eu sou quem palestra o curso. Não, a quien se tem que escutar es a quien agora tem o curso nas suas mãos. Olhe, eu entendi uma coisa hace muito tempo. Decía una cosa que leí, falando de cuestiones comerciales y cosas así. Hoy he estado, en estos días, eu estive procurando cómo, para entender cómo se comportan, no es crítica, eso una observación, una enxergué. ¿Cómo se comportan las personas que ofrecen cursos? ¿Cómo se comportan las personas? Y voy a decir una cosa que entendí, que vi. Las personas prefieren vender cursos grabados en precios muy bajos, cursos grabados, ya, nosotros aquí en PBA tenemos grabaciones, tenemos muchísimas grabaciones, mas nunca va a ser un curso grabado igual que un curso falado y palestrado en vivo. Ainda que estemos a distancia, ainda que estemos vía internet, mas o curso é en vivo. Nossas aulas são en vivo. Depois fica gravado durante essa semana e mais tempo ainda para que consigamos estudiar e repasar. Aqui se fala repasar. Voltar a ler para entender e tomar apuntes. Exemplo. Aqui está uma pessoa que eu gosto muito dela, é a irmã de Marky, e ela me diz: eu gosto de tomar notas, eu gosto de digitar o que você fala. Então, depois vou procurar. Ah, porque ela está estudando com você, Laura, na tua Sim, aula. Sim. E então, ela diz que ela, além de assistir à aula online, ela digita. Depois vai devagar, vai digitando e tomando suas anotações. Y yo siempre, cuando estoy dando cursos, siempre peço para las personas, tengan su libreta, tengan su caneta para que digiten o que van escuchando. ¿Por qué? Porque es la forma de estudiar correctamente. Entonces, nuestra forma de palestrar es muy, a palabra es didáctica. Didáctica porque eu motivo, é um motivo, sim? Fala motivar. Motivo a que vocês tenham suas anotações. Muitas pessoas pensam que só tendo a apostila, só tendo a gravação, já é tudo. Não, senhor, não. Se você é um terapeuta só de apostilas e gravações, para mim você não é um terapeuta de 10, não é um terapeuta de qualificação 10. Un terapeuta de qualificação 10 é quem tem apostilas, tem gravações e tem anotações. Se você quer ser um terapeuta, um estudante de 10, tem que, decía um mestre meu, tem que arrastrar a mão. Tem que arrastrar a mão. ¿Por quê? Porque hay, além de eso, agora conhecemos, hay una relación directa a nivel neurolingüístico, a nivel neuropsicomotriz. Todo lo que vayamos haciendo, estudiando aquí y movimentándonos a mão escribiendo, fica o duplo o triplo de aprendido. O duplo o triple de aprendido. Eso para ir dando a vocês una idea de por qué eu dou
eu digite, faça. Eu tenho libretas, cada terapia que eu faço, por exemplo, aqui foi uma terapia e aqui eu vou fazendo, que encontro, que vou procurando, que, por exemplo, nesta pessoa, Andrés, y ahí trabajamos vesícula, trabajamos un lipoma no fígado, que encontramos, nem sabíamos que había este señor, él es un hombre de 55 años, y él me dice, yo me siento muy cansado, y yo empiezo a preguntar, ustedes saben, preguntamos verdaderas causas, y tenemos ese protocolo por verdaderas causas, utilizamos rastreamiento por focos, utilizamos ecuazoes microbianas, utilizamos ecuazoes bioenergéticas, tenemos todo nuestro listaje de herramientas y conseguimos procurar. Y simples, encontré en él una afección tumoral. Nem sabe, não sou para eu dizer, você está com um fenômeno de lipoma. Não é, não é. Não falo para ele, você tem isto. Por que não fazemos isso? Porque não tenho, número um, a autoridade médica. Eu não sou médico. A doutora Laura sim é médica e outros que estão aqui são médicos, mas eu não. Então, eu dou terapia, eu dou palestra para quienes não são médicos. Os médicos podem aproveitar ainda mais. E então encontrei lipoma no fígado. Perguntando pela forma, lembram vocês, perguntando pelas inflamações, edemas e desordens de substâncias. Pronto. Y empiezo a procurar y doy a él, mira, vamos a procurar, hacemos una ecuación microbiana y encontré 4 bacterias sustentando a ese lipoma. No estoy diciendo, va a tener que ir a cirugía, no. Vamos a hacer que lo mismo que colocó ese conflicto ahí, lo mismo jogue fuera. ¿Qué fueron? Fueron bacterias, sí. ¿Y esas bacterias sustentan qué? Virus, sustentan parásitas. Esas bacterias también pueden sustentar otros desconocidos. Esos virus van a sustentar ¿qué? Fungos. Entonces, cuando hacemos nuestras ecuaciones microbianas, que es una de las cosas que se palestran en nuestro curso, vamos a ir resolviendo, ainda que no aparezca, mas é pelo un fungo. Sí, mas vocês saben, un fungo es sustentado ¿por qué? Por otros patógenos, fundamentalmente virus, fundamentalmente otros patógenos ácidos que se llaman algas patógenas. Eso palestramos aquí. Y entonces, toda esa estructura de un patógeno sustentando a otro se llaman como ecuazoes microbianas. Y es una de las aulas más importantes que tenemos aquí. Aprendemos a hacerlos nosotros directamente o aprendemos a hacerlos a partir de la ligación de un protocolo con otra inteligencia, ustedes saben, en otro nivel, y esa inteligencia permite que resolvamos rápido. Eu sempre falo, e vocês sabem que eu sou profundamente cristiano, vocês sabem isso, e gosto muito das coisas que chegam pela divinidade. Adoro essa situação e digo, esta terapia não seria possível neste nível de bondade se não fosse um conhecimento abençoado. Se não fosse um conhecimento abençoado, não seria possível. É por isso que eu pretendo que qualquer pessoa simplesmente que goste de ir aprendendo possa ir ficando mais perto dos conhecimentos e deixar que o conhecimento mesmo chegue. Alguém vai dizer, é por inspiração, é por intuição, você pode chamar da forma que você quiser. É inteligência. E então, todas as pessoas que estudam en esto fican cada vez mais perto da inteligência. E como pode uno fazer mais e mais? Simples. Faça mais terapias. Faça mais terapias. Você vai ter recompensas. E eu penso que a recompensa primária e a mais forte é ficar perto dessa graça, dessa inteligência. Porque você vai ir cada vez descubrindo e entendendo lo que decía ahí nuestra colega Daisy. Cada pessoa é individual. As doenças não são em série. Teve tal doença, tem sarampo. Agora todo mundo a ficar com a vacina do sarampo.
Faça se quiser, me perguntam a mí às vezes, Rolando, devo de tomar a vacina do sarampo? E eu só falo esto que he aprendido. Ole, se o governo pede, aqui em México, estou falando aqui em México, se o governo está recomendando fazer, faça. Não, mas você sabe que as vacinas são ruins, não sei. Ok, se você tiver tomado uma vacina e sente que essa vacina está fazendo dano e procura com essa metodologia, você vai entender que não é só o patógeno que tem o nome. Você já tinha patógenos. Você já tinha outros vírus. Você já tinha outras bactérias. E essas vão a fazer uma resposta a quê? A vacina que você inseriu? Não. A resposta é ao sistema imunológico. Pense assim. Você tem um sistema imunológico que tem esta capacidade. Você tem um sistema imunológico que tem esta capacidade. Mas você também tem esta capacidade de patógenos. Então, como está esa briga en nuestro cuerpo, con un sistema inmunológico con esta capacidad y una cantidad de desafíos bacterianos, virales, parasitarios de este tamaño. Apenas van a estar ahí. Entonces, entra un poco más de bicho, vacina, contaminación. Entonces, es como tablero. Ya va 51-50. Pensé en básquetbol, mas pensé en fútbol. Ao tablero van ganando os bichos. Então, o que temos que fazer? Tem que você entrar a um jogador estrela. E quem é esse jogador estrela? Sua consciência. Como? Fazendo consciente que essas doenças são e estão acontecendo pelo terreno biológico. É por isso que em PBA também temos incluído alguns conhecimentos, ou acho muitos conhecimentos da nova medicina germânica. Muito do que fazemos é aqui falando do terreno biológico. E o terreno biológico tem relação direta com nossas emoções e sensações. Somos nós quem ajeitamos o terreno biológico para estar saudável ou para estar doente. Como é assim? Pues pelas sensações e emoções. E isso explicamos em uma das aulas quando falamos de epigenética, quando falamos como uma sensação, uma emoção pode afetar a resposta direta de nossos neurotransmissores e esses neurotransmissores podem estar fazendo que o terreno biológico esteja esta aula, neurotransmissores. Está linda esta aula. Por cierto, va a ir optimizada. Como esos neurotransmisores, adrenalina, oxitocina, niacina, serotonina y muchos más de estos neurotransmisores, a veces no están correctamente modulados. ¿Y cómo nos podemos hacer que podamos modular? No tengo nada que hacer, oye, procure no seu listagem de neurotransmisores cuál está desmodulado, mas com vontade. Se não tem vontade, melhor vai fazer outra coisa. Se você está com vontade de ir otimizando sua saúde, isto eu recomendo uma boa coisa que não tem. A ver, no meu campo de informação, tenho algum neurotransmissor desmodulado? Diz que sim, sim. Columna A. Melatonina. Olha aí, estou com a melatonina desmodulada. Que faz a melatonina? A melatonina me ajuda a dormir bem, a estar bem em meus ciclos circadianos. Estou desmodulado a melatonina. Acho por quê? Porque a noite dormia até as 2 da manhã e eu estava já pronto cedo para isto. Então, o que tenho que fazer? Empezar a procurar melatonina. A ver, verdadeiras causas de... Posso fazer uma pesquisa? Verdadeiras causas de desmodulação de melatonina? Sim. Tem par biomagnético? Sim. Dame el foco mais alcalino. Cabeza, pescoço, tronco. Pleura, peritoneo. Zona anterior, posterior, lateral, medial, lumbares. Lumbar 1, 2, 3. Lumbar 3. Resonancia, cabeza. Zona anterior, posterior, lateral, medial, bulbo. Olha, ahí ya encontré un par biomagnético de una desmodulación de melatonina. Lumbar 3, bulbo raquídeo, toda a columna. ¿Qué puede haber ahí? Posso perguntar. ¿Qué es ese patógeno? ¿Es un patógeno? Sí. ¿Es virus? Es un virus. Posso pegar meu listagem de vírus que tenho aqui e perguntar, este vírus é assim? Ou posso perguntar, este vírus tem algum outro par biomagnético? Sim. Dame el foco mais alcalino. Cabeza, pescoço. Zona anterior. Lateral derecho. Aquí. Sería
Laringe, faringe, tráquea, angina. Laringe, faringe, tráquea, angina. Angina, lado derecho. Ole, cómo nos preguntamos. Esta capacidad es la que nosotros palestramos en nuestros cursos. Resonancia, aquí sí, por intuición. Resonancia, angina, lado izquierdo, sim. Ahora, os que ya conocen y saben dopar par biomagnético, angina, lembran qué patógeno es? Si no lembran, es o virus do herpes. Y entonces quiere decir que yo tengo un virus aquí, que tengo que colocar un par de IMAs, porque ese virus aquí, en alguna situación, está afectando a modulación da minha melatonina. ¿Cómo? ¿Y eso es una doença? No es doença nenhuma, son condiciones. Ese tipo de aprendizados es lo que aprendemos aquí desde las primeras aulas, rastreamiento por focos. ¿Mm? Aprendemos a hacer esto de una forma bien simple, bien fácil. Y olha ahí, você que no está haciendo en este momento nada, va a ir a ver a la vecina que está haciendo, voy a ver qué hace vecino. No, hombre, faça una introspección y empiece a ayeitarse, a curarse, a modularse mejor usted. Quizás en ese momento usted no sabía, mas ese virus podría estar afectando otros aspectos emocionales. Por ejemplo, sensación vinculada, primarias, secundarias, de 1 a 10, 10 a 20, 10 a 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y procuro las sensaciones. Sensación secundaria 15, y aquí voy a encontrar, para son todas las apostilas que tenemos, y voy a ver una sensación asociada. Dice, ole ahí, 15, sensación de enfraquecimiento. Quiere decir que hay, a nivel psicológico, todo como una sensación de enfraquecimiento. ¿Qué tengo que hacer? Rolando. Sensación de enfraquecimiento me faz doente, 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 sensación de enfraquecimiento, yo quiero ser saludable. Pronto. Sensación de enfraquecimiento. Sustentas o conflicto en angina. Sensación de enfraquecimiento. Sustentas o conflicto en angina. Sensación de enfraquecimiento. Resolve o conflicto en angina. ¿Quién a sensación va a vir a resolver? No. A sensación dentro de meu terreno biológico va a ficar coherente, en una melhora desde un nivel informático, bioinformático, a un nivel biofísico. ¿Entendemos? Es ahí donde entra ahora. O nivel bioinformático y o nivel biofísico son, voy a decir así, son las columnas que sustentan a bioenergética. Si alguien le pregunta, oye, ¿cómo es eso de la bioenergética? La bioenergética tiene sustento en los aspectos bioinformáticos y biofísicos. ¿Cómo así? Bioinformático, hacemos SOEs, sensações y todas esas cosas a nivel límbico que una persona tiene. Límbico significa o sistema orgánico, sistema biológico de nuestras emociones y sensaciones. Tengo un órgano aquí que es o quinto lóbulo del cerebro que se llama ínsula. Entonces no estoy hablando de inventos, no estoy hablando de cuestiones místicas en este momento, estoy hablando de anatomía y fisiología. Aquí en esta región, alguien dice, a pineal es una pequeña glándula así pequeña. Aquí está una región que se llama lóbulo 5, se llama ínsula, pueden procurar no Google, ínsula. Y ahí pueden preguntar, ¿qué es lo que hace eso? Ahí es donde se organizan los neurotransmisores. Ahí es donde se organizan los neurotransmisores. Todo eso es lo que palestramos aquí. Es decir, vamos a estar dando palestras fundamentadas en investigaciones científicas. Obviamente, al de las investigaciones científicas, y lembram que falei, soy profundamente cristiano y adoro, amo todo lo que es de Dios. Y entonces, justamente, esta organización que tenemos parte de ese fundamento do divino. Entonces, nuestro cuerpo está feito divinamente. Por eso es que ni un ser humano, ainda haciendo robots, haciendo eso, puede hacer a otro humano. Bueno, las mujeres pueden ter filhos, que ese es un avanzado que ya tenemos. Más,
toda esa información tiene un alto nivel de tecnología. Tan alto nivel de tecnología que es divino. Bueno, hasta esos niveles podemos llegar y preguntar si estoy teniendo algún desorden que me esté afectando. ¿Y cuál es el listaje de los desórdenes? Simples. Siempre hemos tenido ahí los defectos do ser humano. Defectos do ira, de soberba, do inveja, do avareza, que vivimos con ellos y no solo vivimos, heredamos de nuestros pais y nosotros heredamos a nuestros hijos. Y entonces eso nos tiene que tratar, claro, porque un defecto de carácter, pueden llamarle también, como ustedes aprendieron, si gustan llamarlo pecados capitales, es verdad, mas los defectos de carácter, ¿saben qué son? Los defectos de carácter son desórdenes grabados en la molécula do DNA. Entonces, en nuestras moléculas do DNA, que más o menos tengan una figura así, un defecto de carácter se manifiesta físicamente así, como un entortamento, una distorsión. Y esas distorsiones acontecen por la desorden en las cargas bioeléctricas, biomagnéticas, dentro de nuestras propias moléculas. Entonces, toda sensación, toda emoción puede activar esas desórdenes y esto se manifiesta después hacia las siguientes moléculas de DNA que van naciendo en nuestras células, afectando hasta un punto en que o orden de todas esas células pueden hacer una bagunza. Y es por eso que existen doenças crónico-degenerativas, porque cuando esa bagunza acontece a nivel do DNA, a siguiente generación de células va a tener errores, y entonces esas células van a tener funciones extrañas, y es por eso que una célula que está desordenada, bagunzada, desde el nivel do DNA, desde la molécula do DNA, después ya está saliendo una manchiña extraña, después está saliendo una verruga extraña, una boliña que eso no estaba. ¿Por qué? Porque la información está errada. ¿Y quién la equivocó? Lo que aconteció aquí. Desde defectos de carácter, que son también pueden entenderse como defectos de estructura, sensações, emociones, y después llegan los virus. Aprovechan esa distorsión y dicen, yo me puedo ficar aquí. Y un virus llega y te puede hacer una distorsión. Ejemplo, virus do papiloma. Todo el mundo sabe que con los virus del papiloma salen aquellas verruguiñas pequeñininhas que se llaman condilomas. Esos condilomas es lo que estoy diciendo ahora. El mismo tecido bagunzado, con el código errado. Hasta ese punto tenemos que aprender. Y en PBA lo abordamos con dos aulas. Una aula se llama carga viral, carga metabólica, y también utilizamos o conocimiento do inflamações, edemas y desórdenes de sustancias, utilizamos o conocimiento do neurotransmisores, utilizamos o conocimiento do rastreamiento por focos, procurando a presencia do virus, que não só están nos listagens do par biomagnético. Lembren que temos listagem, qué grande ese doctor, ese profesor Isaac Goy Durán, que foi meu profesor, ele foi meu mestre. Yo estudié con él en México, no año 2011. En estas datas, hace 15 años, yo estudié par biomagnético. Y después de eso, yo quedé con más voluntad de más cosas. Entonces estudié más cosas. También estudié con otro grande profesor, estudié alguna aula con él, o doctor Miguel Ojeda Ríos. Él es un profesor joven, mas él es doctor en neurocirujano. Una cosa muy de estudio. Estudié con otros profesores y continúo estudiando con otras personas. Tuve que estudiar en su momento homeopatía, tuve que estudiar Florais do Bach, tuve que estudiar. No tuve que estudiar. Decidí estudiar. Y qué bueno que estudié. Porque todo eso lo convertimos en protocolos de PBA utilizando a bioenergética. Utilizando sobre todo esa capacidad que el ser humano tiene de trabajar a través de la programación neurolingüística. Programación neurolingüística también es una disciplina donde se entiende que nuestro sistema límbico puede obedecer a las instrucciones faladas y puede hacer una mudanza en nuestros aspectos de salud emocional,
que ya es o 90% do assunto, física, que es donde se manifiesta. Entonces, colegas, todo esto que estoy falando, que parece que es mucha cosa, vamos a ir devagar, semana con semana, explicando, dando a vocês protocolos, todo esto. Y meus colegas que ya fizeram aquí aula, às vezes una o até dois, saben que é o bonito? Que como é un tema que ya conocen, lo que hacen es reforzar y descubrir más. Eu tengo aquí a una persona que eu gosto dela muito, Antonina está aí. Antonina é uma pessoa que eu conheço desde que fui a Rio, acho que no ano 2018. Foi no 2018, Antonina. Ahí tuvimos una aula presencial y muchas personas que estuvieron. Esa vez en Río de Janeiro, fuimos 140 personas en ese curso y o salón que teníamos era apenas para 60. Tuvimos que partir o curso en dos ediciones. Y estuve trabajando 2 semanas para hacer ese curso. Y ese curso, imaginen la cantidad de gente que está ahí. Y en aquella época, quiero decir una cosa, colegas, o curso de bom, mas ¿sabe qué es mejor? Repetir, reciclar, actualizarse, é o melhor. Então, eu tenho um projeto bem interessante que combinei com a doutora Laura, que é este. Se uma pessoa que já fez PBA quisiera o gostaria de fazer mais reciclagem, uma atualização, tem uma forma. Nós estamos procurando novos alunos. Un alumno va a pagar todavía o precio, este precio prácticamente subsidiado, y eso que no somos gobierno, subsidiado a pagar 120 reais semanalmente pelas suas aulas, devagar, devagar, devagar. Y no pense, ay, es que la sumatoria es tanto, ¿cuánto? A ver, Alexa, 120 por 25. 120 por 25 es igual a 3.000. 3,000. Ay, son 3,000 reales, número uno. O curso vale 15,000. Te estoy dando la quinta parte. Y alem, en parcelas de 120 reales, ¿qué más quiere? ¿Que te lo dé de presente? Bueno, pues se lo voy a dar de presente a quien ya es colega. Es decir, a quien ya estudió PBA. So que preciso tu ayuda también. Vos para poder estar aquí, traiga un afiliado. Un afiliado, y ese afiliado, él le compra su curso, va pagando 120 reales, y você me ayuda cuidando a su afiliado, você me ayuda, y você entra a las aulas sin pagar nada, así, sin pagar nada. Você agora é meu compadre, y entonces você vai ter un afiliado, y ese afiliado você cuida de que él fique ahí tomando las aulas. ¿Cómo voy a tener que cuidar de eso también? Aula que él entra, vos entra. Aula que él no entra, pues vos tampoco entra. ¿Entendió? Mas, ¿quer más simples? Acho que no puede ser más simples. Ninguém te da un curso con acceso gratuito. No te dan cómo hacer gratuitamente. Aquí sí, vos me ayuda, somos compadres, vos tem a un nuevo alumno, un nuevo estudiante, você aproveita y nosotros hacemos viable este trabajo. En este curso que vamos a hacer, que inicia la próxima semana, ¿qué tienen que hacer? Es el próximo sábado. Você tenga su afiliado. ¿Cuánto va a desembolsar? 120 reales. Durante la semana se comunica ahí con Laura, con Jackie. Desembolsa 120 reales. Você ya ten o boleto para entrar na aula. Mais simples, não estou cobrando inscrição, vai devagar, semana com semana, 120 reais. Sim, Laura. Professor, só um comentário. O que o professor falou aí de fisiologia, biologia, isso é neurociência, né? Isso é neurociência pura, é epigenética. Você encontra um curso de epigenética aí a 5.000 reais, é tudo que o professor está falando.
O que ele está fazendo, ele não está fatiando esse conhecimento e colocando. Isso eu até falei, o curso, o Francisco falou muito bem, é muito mais que 15 mil. Porque se pegar só esse trechinho que ele falou da ínsula, da parte aqui fisiológica do cérebro, biofísico, como funciona, isso é epigenética, isso já é neurociência. Só aí tem cursos no mercado por R$ 5.000, tá? E o que que ele faz? O que é importante? Ele vive isso na prática, não é teoria, não são pesquisas de materiais didáticos não é uma ciência em que ele está buscando, ele está desenvolvendo a ciência. Não é ciência de ponta, é ciência na ponta. Ele está fazendo ciência, porque o que nós estudamos, que eu pego um livro aqui de um autor, eu estou fazendo uma síntese de algo que já foi comprovado depois de algum tempo. O que o professor está fazendo, o que nós estamos fazendo, e quem vem para essa comunidade é cientista, é ciência na ponta. Daqui a algum tempo vão falar desses conhecimentos. E já estão falando, porque alguns pegam o seu conhecimento, fatiam, né, e colocam títulos. Então, é muito importante que vocês venham, aproveite essa quarta edição, tá? Porque realmente é um presente. E eu sou muito grata a ti, professor, né, por esse conhecimento e por essa parceria. E queria um depoimento aqui, o professor falou da Antonina. Antonina é uma grata, eu quero, é uma grata surpresa para nós, né? Não surpresa, porque ela é extremamente dedicada, e queria que você falasse um pouquinho, Antonina, da sua experiência. Antonina, tá aí? Tá aí, tá Cadê, aí. cadê a Antonina? Ah, tinha ido tomar água, Antonina. Não, eu fui pegar outra coisa. É, É. eu quero, primeiramente, agradecer a Deus. Eu estou falando do fundo do meu coração. E depois, Rolando, e a você também, porque para mim foi uma coisa maravilhosa eu entrar nesse mundo do PBA 120. É, eu trabalhava com reflexologia podal, muito bom, maravilhoso, né? E aí, a partir daí, eu entrei no biomagnetismo e a gente vai tendo colegas e uns vão fazendo propaganda do outro. E aí foi até que chegou até mim sobre o curso do Rolando. Eu sei que na época, quando eu fui lá no Rio de Janeiro, tanto financeiro como e de todas as modalidades, para mim estava tudo complicado. E ainda um agravante, que antes a Rolando não falava bem igual ele fala hoje. Para mim foi pior ainda, né? E eu tenho um pouquinho assim, já melhorei bastante. Assim, qualquer coisa me tira o foco, qualquer coisa me tira a atenção. Então, para eu aprender assim, falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? E aí, e ficou melhor ainda quando eu fiz a experiência do o primeiro PBA 120 e o segundo PBA 120. Para mim foi uma bênção, foi uma graça, ter tido a oportunidade de fazer. E engraçado que anteontem eu estava com uma dor muito forte aqui no ombro, né? Mas trabalhando. E às vezes a gente esquece da gente, de dar uma paradinha, né? E trabalhando. Eu falei com meu esposo, eu não estou suportando a dor. Aí quando eu fui olhar, aí eu trabalhei em minha inflamação, trabalhei várias. Eu sei que eu trabalhei neoplasia, fui trabalhar contrato, trabalhei tudo. E a dor não estava melhorando. E depois, ontem, eu falei, meu Deus do céu, o que que está precisando? Porque às vezes a gente vai perguntando tão rápido na ânsia de resolver logo, né? Aí pediu para eu buscar acidentes vasculares. Falei, mas
acidentes vasculares. Aí eu fui. Eu lembrei que o Rolando falou em uma das aulas que N coisas que resolvem com o acidente vascular. Quando eu cheguei lá no acidente vascular, tinha dado lesão osteomuscular, espasmos. E aí foi mesmo que tirar com a mão. A dor já foi embora. Sim, eu estava sentindo como se eu tivesse uma pedra de não sei quantos quilos nas costas, e com isso foi embora. Graças a Deus, eu não estou sentindo essa dor que estava me martirizando. E eu acho importante também, eu acho uma coisa interessante é que o Rolando, ele não oferece só aquilo que está na programação. A gente surpreende. Eu vejo quantas vezes a gente ficou além do horário, ele passando informação e dando assim, coisas preciosas. Eu tenho assim uma coisa para falar o seguinte, que o importante não é só participar das aulas, não. O importante além de participar das aulas, é igual ele disse, as anotações. Está aqui, ó. Cada aula que eu anoto, cada aula eu coloco as linguetinhas aqui para saber o assunto, e às vezes não dá tempo de você ir lá. Volta, eu assisto várias vezes as aulas, mas às vezes você quer uma coisa de imediato, tá aqui. Aqui é um caderno, tem mais outro e aqui é outro. Todos eles são anotações do que o Rolando vai falando. E ali você quer equação, tá aqui. Ó, o tema é equação, tá aqui. Tudo que você vai querendo, você vai anotando. E agora mesmo eu já peguei informação. Só nesse pouquinho de tempo que eu estava com ele, já peguei uma informação. E às vezes eu faço uma anotação dos vírus, daquilo que ele vai informando. Então, assim, para mim, foi a melhor coisa. Eu estava com uma cliente que ela estava sangrando pelo ânus e já havia pelo o postinho de saúde, a médica já tinha pedido os exames, demorava um pouco, aí ela foi fazer particular, fez vários exames, vários mesmo. E depois ela descobriu que eu trabalhava com biomagnetismo e a programação bioenergética, e ela veio. E aí, na primeira sessão que ela veio, eu trabalhei esse sangramento. Aí na segunda, pediu mais sessão, na segunda sessão eu perguntei como que está o sangramento. Ela disse assim, eu só senti no dia que eu vim aqui, no dia que eu vim aqui saiu, mas depois não saiu mais. Aí eu terminei de trabalhar e trabalhei o intestino dela, trabalhei várias coisas. Aí agora ela falou comigo, eu quero que você trabalhe isso e isso, e foi enumerando as coisas que ela quer que eu trabalhe nela. Então, assim, e eu acho interessante que uma coisa assim, tem hora que vão lá no profissional lá, tem alguns, não são todos, eles pagam X valor, é bem exorbitante na consulta, e quando chega aqui, que às vezes a gente não, às vezes não, eu não comparo, o valor dos meus atendimentos melhorou sim, mas eu não comparo com muitos outros profissionais. Às vezes o dele é maior do que o meu. Mas quando chega aqui, que é assim, tirou com a mão, tirou com a mão. Você está entendendo assim? E eu fico muito feliz. É claro que nem todas as situações a gente resolve 100%. Tem coisas que a gente, às vezes, ou foi porque a gente não prestou atenção no comando que pediu, né? Ou às vezes aquele caso, às vezes já está tão de uma forma que às vezes. Às vezes pode ser também falha da gente em prestar atenção no rastreio. E eu já observei isso. Ou então a gente está bem focado. Por isso que é importante aquelas meditações que o Rolando dá, porque você começa a ficar concentrando em você e no cliente, e você presta mais atenção o que que o rastreio está pedindo. Então, aquelas meditações também é um presente que o Rolando dá para gente, porque aí a gente melhora também na forma de trabalhar.
Eu só tenho que agradecer. Se eu vou falar os inúmeros depoimentos que eu tenho aqui, é, eu vou tomar o tempo de todo mundo, e tem outras pessoas que precisam falar. Obrigada, Antonina. Obrigada, isso é reconhecimento. E o que é importante, é, ainda tem as masterclass, que a gente nem falou, né, professor? Y bueno, una cosa es as aulas do curso PBA. Além das aulas que já são de um preço acessível, cada vez que você completa 5 aulas, por exemplo, as que vão em sequência, 1, 2, 3, 4, 5, depois as 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim, cada uma delas, va a ter acesso a uma masterclass. Essa masterclass tem um valor de R$ 600. Mas você, fazendo as 5 aulas do seu curso, tem essa aula como parte do seu curso, que nós damos complementando. Es decir, não vai pagar esos R$ 600 extras. Você já ganhou fazendo suas 5 aulas regulares em o orden que debe de llevar. Porque às vezes hay pessoas que dicen, eu quero uma aula. Bueno, alguém vai dizer, eu quero só uma aula solta. Solta se fala. Por ejemplo, vamos a dar Avulsa. un tema. Vamos a dar un tema dentro del curso, porque siempre anunciamos qué aula es. Dinora, por ejemplo, por favor, ponme el listado de los temas que damos, por favor. Y hay temas que las personas gustan. Hay temas que las personas gustan. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunos de los temas que vamos a dar en este curso. Bisutería también vamos a aprender. Vamos a aprender. Entonces vamos a colocar listado. Una aula que eu acho que muchas personas gustan de enxergar é a aula de ecuações microbianas. Por exemplo, voy a decir, aquí temos algunas dos nomes das aulas. Ese que está aí sou eu, acho que sí, estaba dando una aula también, ahí salió a foto. Bueno, vamos a pensar. Alguien enxerga y quiere aprender fenómeno tumoral, quiere aprender a aula 31. Bueno, valen R$ 120 para quien está haciendo o curso todo. Não vendo pedaços de aulas, não. Eu vendo un curso completo y para que las personas consigan hacer de una manera fácil, damos esa facilidad de ir dando en pedazos. Cada aula vale R$ 200. Cada una de estas aulas vale R$ 200, Laura, ¿eh? Si alguien quiere solo una aula, quiero esta aula, R$ 200. Más o costo que me cuesta o PayPal. Entonces va a tener que costar como unos R$ 210, más o menos. Cada aula suelta. Para que ustedes tengan una idea. Vale R$ 120 para quien está haciendo o curso todo. Otra cosa, hay personas que ya tomaron curso anterior y tomaron 5 o 6 aulas. Ok, este es un curso completo. Si alguien quiere hacer un curso, tiene que ser completo. Porque no es lo mismo de un curso anterior que esto, porque aquí voy a dar más cosas. Yo voy a hacer más trabajo. Es justo, ¿no? No. O es padrino y tengo curso todo de grasa, o toma o curso pagando sus aulas a 120, que ya es accesible. Entonces, esa es una. Todos esos temas que vamos teniendo, bueno, aquí vemos que son 41. Todos esos temas vamos a ir acomodando, ajeitando. Por ejemplo, en una aula puedo estar dando juntos, por ejemplo, inflamación y SARS-CoV-2, por ejemplo. En una aula puedo estar dando esos dos. En otra aula puedo estar dando creencias limitantes y creencias funcionales, que falando un poquillo de eso, esa de creencias limitantes y creencias funcionales, ¿sabe qué cura? ¿Sabe qué cura? Cura tu cerebro, para que deje de pensar cosas que solo te están haciendo daño, haciéndote daño a tu economía,
na tua saúde y en otras cosas, cuestiones até de amor. Esa aula de creencias funcionales eu estou utilizando, nossa, a partir de ahí estamos haciendo una mudanza, como falan vocês, un parteaguas. Y esas creencias limitantes es fantástica. Es un aula fantástica. Entonces, podemos ir tirando. Podemos colocar a otra hoja, Dinora, de esto mismo, la otra parte. Listo. Vamos a poner la otra parte. Eso. Miren, iniciamos con protocolos de calibración, que eso es súper importante. Las personas a veces acreditan que es solo colocar imaginar y ya, y pronto. No. O primero que tienen que hacer es calibrar. Nuestro cuerpo es una tecnología. Y esa tecnología puede ser calibrada, trabajada a nivel ingeniería. Nuestro curso PBA es ingeniería en bioenergética, es ingeniería en terapia. Es por eso que trabaja en otro nivel de capacidades. Olha ahí, entender todos los niveles de información, y ahí podemos entender que hay niveles a hardware, que es lo físico, y software, que es las partes intangibles, sensaciones, emociones, creencias, informaciones hereditarias. Por eso que también tenemos que procurar las verdaderas causas de somatización. Nuestra herramienta principal es rastreo por focos, y hay que aprender a hacer rastreo por focos, como faló ahí Denise. Ese rastreamiento por focos es una grande diferencia. Es totalmente algo diferente comparando con estudiar por listagen. Os listagen son bons, son óptimos, son necesarios, mas no es todo. Tenemos que tener, obviamente, más información directamente, porque cada cuerpo es cada cuerpo es individual y cada doença es específica en una persona. Alguien puede decir, estoy con diabetes, y otra persona dice, yo también estoy con diabetes. Sí, mas a diabetes de una persona es diferente de otra persona. Alguien puede decir, estoy con doença do cáncer. Yo también. No es lo mismo. No son productos en serie. Cada quien va a tener a diferentes causas que generan esas doenças. Incluso, cada quien va a tener de sus propias emociones y sensaciones diferentes de un y otro. Y eso usted me puede decir que es verdad. Ninguém puede sentir igual que otro. Ninguém. No somos cosas feitas en una fábrica de humanos, ¿no? Y todos iguales. No. Tenemos cosas muy parecidas, mas cada quien tiene su propia escuela. Cada quien tiene su libre albedrío. Y todo eso es lo que van haciendo. Es por eso que cada terapia tiene que ser feita, es como una ropa na medida. Yo puedo colocar esta ropa y quizás alguien puede colocar también esta ropa, mas a verdad puede ficar parecida, mas no es la misma. ¿Ok? De ahí vamos a ver todas estas aulas, usted puede ver y podemos explicar. O asunto no o tema. O asunto es cómo se explica, cómo se, a palabra aquí, se desmenuza. No sé cómo se vale desmenuzar. Cómo discernimos esta información. Vamos a ver alérgenos, defectos de carácter. Ese defecto de carácter ninguém toca, ninguém trabaja eso porque ten miedo. Ninguém quiere hablar de defectos de carácter porque ten con miedo. Y una de las cosas que tenemos que trabajar aquí siempre son os medos. ¿Saben por qué un terapeuta a veces no consigue hacer más de lo que puede hacer? Porque está con miedo. Y eso también tenemos que trabajarlo a través de los medos óricos. Aquí también trabajamos los medos. Relaciones microbianas, eso es ecuación microbiana, que es una pesquisa que hicimos directamente, o mi colega Allen Lagunes y yo, hicimos eso ya ten años, no año 2019, y ahora ha sido una cosa fundamental en el trabajo de estos cursos. Entender cómo un patógeno es sustentado por otro. Por decir, un virus, para que faça dando un virus, es porque está sustentado de bacteria o de bacterias. Un fungo está sustentado por otros patógenos, por virus, por algas microbianas, por bacterias y por otros patógenos que se llaman arqueas, arqueobacterias. ¿Que de dónde vienen esos bichos? Esos bichos vienen do mar, simplemente. Entonces, cualquier cosa que estemos en contacto con el mar, puede acontecer la presencia de una bacteria de estas antiguas. Arqueo significa antiguo, arqueobacteria significa bacteria antigua. Todo ese tema también vamos a entender. Es decir, nuestros niveles de microbiología, nosotros siempre estamos estudiando. Este es uno de mis libros preferidos, Microbiología Médica, que es de universidades. Utilizamos libros de universidades. No estamos esperando que salga la información en Internet. En Internet puede salir mucha información, mas além de eso, tenemos que estudiar.
Tenemos que llevar se llama, a forma de estudiar así, se llama epistemología. Es decir, la forma en estudiar las cosas para palestrarlas. Y así podemos ver maestros herramientas, ecuaciones microbianas, frecuencias bioenergéticas, también vemos el tema de homeopatías. Las homeopatías las vamos a ver desde el tema de frecuencias, inseriendo a través de comandos, aproveitando nuestros neurotransmisores y como una frecuencia, vemos el tema de frecuencias. No aprofundamos, no hacemos ahí un filme de Tesla o de ninguém, no. Hacemos o práctico. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a inserir? ¿Cómo procurar? A nivel homeopatía, porque las homeopatías que nosotros conseguimos utilizar en frasquiños, en garrafiñas, realmente son frecuencias. Son frecuencias dispersas en agua, en líquido, en algo. Bueno, nuestro cuerpo es 3/4 partes de agua. Entonces, desde nuestro cerebro conseguimos hacer frecuencias dispersadas en nuestra agua y funcionan de la misma forma y quizá a melhor que las frecuencias que están en garrafiñas, en líquidos, homeopatías. Policrestos, nosodios. Los nosodios es una cosa que yo aprendí ahí en Brasil. Ahí consiguen hacer una muestra, pegan como si fuese una biopsia de un cisto, de un tumor, de un absceso, de un mioma, y se hace en una tintura homeopática, y esa homeopatía a persona puede tomar, y esa homeopatía puede ir haciendo que esos bolas vayanse destruyendo. Es algo que también aprendí y lo trabajamos aquí ahora en PBA. Y más frecuencias hay de Schussler, fluoride de Bach, miasmas, neurotransmisores y así. Todo esto podemos poner a otra página, por favor, Dinora. A carga viral y a carga metabólica para mí son dos conceptos centrales para corregir cualquier doença degenerativa. Cualquier doença degenerativa, la que você me ofrecer. Por ejemplo, no está funcionando el páncreas, hay que enxergar qué alteró o DNA das células do páncreas. Hay que enxergar qué alteró a células y los códigos do RNA. Para eso utilizamos carga viral, carga metabólica. También tenemos que entender que a veces los cromosomios están teniendo, la palabra esta es correcta que voy a decir, a veces parece que se inactivan. Y precisamos acortar ellos. Ahí tenemos que utilizar otras herramientas bien bonitas, bien simples. De ahí vemos otros aspectos de tipo emocional que afectan también al aspecto físico. Algo que llamamos nosotros ciclos abiertos, es decir, decisiones que tuvimos, que tomamos, que hicimos, acciones que hicimos, mas dejamos sin completar. Ciclos abiertos, que también se pueden llamar contratos, cosas que ficamos pendientes de resolver. Mas eso que hace, altera nuestro sistema nervioso central, al sistema nervioso simpático, parasimpático, y esto altera las funciones de todo nuestro sistema. Mi querido amigo, o nervo vago, para que ustedes tengan una idea, ¿saben por qué o nervo vago se paraliza além de cuestiones virales? Que puede ser o polio, que puede ser o Coxsackie, eso también todo palestramos, porque emocionalmente incumplió en cosas, a pessoa incumplió en algo, y eso hace que el nervo fique paralizado. Y de ahí acontecen otras doenças, neuropatías, parálisis, y entonces todo tenemos que resolver. Ahí tenemos una visión un poco más holística en el sentido de la medicina germánica, porque estamos viendo los aspectos emocionales que emoción colocó a doença ahí. ¿Qué emoción? Una persona con una doença, a que quisiera, a que fuese, simplemente pregunta, ¿esta doença está asociada a algún contrato? Y puede ser un contrato feito pela pessoa mesmo na sua vida, o peor, un contrato transgeracional, hereditario, pela familia, pais, avós, bisavós. Por eso también estamos con tratamiento de informaciones transgeracionales, ¿ok? Entonces, después de eso tenemos una herramienta que gosté mucho, siempre procuré, pelos asuntos de disfunciones digestivas, tipo diabetes, celiasis, tipo de cosas, insuficiencia, esto de que no pueden comer farina, todo ese tipo de cosas que no pueden comer ciertas cosas, se pueden trabajar con celíaco. celíaco, sí se fala celíaco. Obrigado.
enzimopatía, entender nuestras enzimas digestivas y por qué están empezando a fallar. Por ejemplo, las personas que son celíacos o diabéticos, a primera enzima digestiva que se tiene que corregir es la enzima digestiva de amilasa salival. A primera enzima que fallamos, por eso la persona está sintiendo a boca seca. Ay, toco una boca seca, es pela diabetes. No, a diabetes es pela boca seca. Não é o mesmo que o mesmo. Não é o mismo que o mesmo. Entende? Então, entender essa estrutura para poder trabalhar. Você não pode resolver uma coisa que não entende. Pronto. Não é só tomar um comprimido. Temos que entender a doença. Temos que entender qual é a origem, de onde viene, para onde va. Eso se llaman verdaderas causas de somatización. Muchas veces también tiene que ver con inflamaciones. Esas inflamaciones a veces son por la presencia de virus, bacterias. Ahora llaman resistencias. Resistencia da insulina. A resistencia da insulina, por ejemplo, es una inflamación. ¿Y por qué acontece inflamación? Porque hay un virus do RNA que precisa carga metabólica para ser resolvido y entonces puede a pessoa ir resolviendo esa insuficiencia ate do rim, ate de lo que sea. Nuestro cuerpo va ficando con insuficiencias, por ejemplo, na páncreas. O páncreas está con una insuficiencia de modular insulina glucosa. Es una insuficiencia. Tengo que procurar qué cosa es a nivel enzimático, lo que está carente, a nivel de patógeno que está haciendo inflamación. Tengo que procurar, y eso es precisamente o tema de verdaderas causas de somatización, rastreamiento por focos, y ahí se puede. No, o doctor dicen que es incurable. Para eles. Mas para teu corpo y para tu inteligencia, teu corpo quer se curar. Por eso es que tenemos que también entender esto como conflictos biológicos. ¿Ok? De ahí, fenómenos tumorales. Cada vez estoy teniendo más casos de personas atendiendo con fenómenos tumorales que no simplesmente sea presencia de un tumor. Estou atendendo muito caso do próstata. E a próstata, que está acontecendo? O que mais encontro são hiperplasias, é o que mais há. E de onde aparece a hiperplasia? De uma desmodulação provocada por vírus. Qual vírus papiloma? Não. Há mais de 20 vírus que podem estar fazendo uma inflamação aí na próstata e fazendo uma hiperplasia, fazendo-se grande, oprimiendo ao mesmo conducto da uretra, e a pessoa, um senhor já de mais de 50 anos, vai à urina e urina devagar, assim pouquinho. Por quê? Porque essa próstata está inflamada. O pior, nas noites tens que ir a urinar 2 vezes. Ah, estou dormindo. Vontade de fazer xixi. Tenho que acordar, tenho que ir ao banheiro, e já não dormo corretamente, já me afeta meu sonho. Não, imagina isso. E tudo isso é programação. Está desprogramado. A pessoa está desprogramado. O que temos que ir fazendo é procurando com ferramentas, cada uma delas como se fosse uma arreglada, como se fôssemos arrumar um computador. Mesma coisa. Além disso, pues também temos que ver aspectos como crenças limitantes, funcionais. Isso é bem importante porque é software. Medos sóricos. Aqui fala sórico porque assim chamaram a nível da homeopatia, mas é o medos. Desordem tecnológica, como decía un amigo doctor, além de todo esto, ¿qué cosas son los desórdenes tecnológicas cuando você está siendo afectado por alguna tecnología? Vos han escuchado dos 5G, cosas así, mas além de eso, hay otras tecnologías que a veces están dentro de nuestro cuerpo. ¿Quién colocó ahí? ¿Quién sabe? Quizá engolimos, quizá fue colocada. Sea o que sea, vamos a encontrar y vamos a resolver. Campos interferentes, eso tiene un poco más de conocimiento. No, eso es conocimiento directo de terapia neural. Terapia neural, sí, donde usan a procaína y eso, más no ocupamos campos magnéticos. Redes neurales, esos son para ayudar a activar, por ejemplo, que trabaje bien o corazón, que trabaje bien a vesícula, que trabaje bien nuestro cuerpo en general, desde el cerebro. Ajuste de columna, bueno, esa es una terapia que ayuda más desde los aspectos emocionales a nuestros aspectos de fisiatría. Fisiatría, esto ayuda a nuestra columna. A veces no tenemos entendido, sí, vamos, es gostoso ir como masajista, es gostoso, es bom, sai muito bem, mas ¿sabe qué? Cada vértebra tiene inervações de nuestro sistema nervioso.
e às vezes as emoções têm relação com desordens a nível desse sistema nervioso, desde a parte software até a parte hardware. Imagine considerar cabos, assim a mesma coisa. Às vezes pode estar uma vértebra fazendo dano e pensa que essa vértebra machucando ao nervo. E se pensa al revés, e se é o nervo que está inflamado, e se é o nervo que está inflamado que está fazendo essa desordem, essa bagunça, só pense. Accidentes vasculares, eso está feio, é melhor o que falou aí a Antonina, que estava sentindo dor, uma doença, e lo que encontrou foi um acidente vascular. Antonina, parabéns, porque aí você evitou uma lesão dessas, que essas não têm muita solução, ¿eh? É melhor, assim como encontra como dores, trabalhe os dores e pergunte, ¿es accidente vascular ou lesão vascular? Resolva. Se pode, aí estão os protocolos. Suyok, essa é uma ferramenta que hemos ido desenvolviendo más. En esta cuarta edición vamos a trabajar con algo novo, totalmente novo, que son los puntos de reflexología en nuestras manos, que te pueden ayudar con todas las patologías. Todas. Parásitas, eso precisa un curso completo nuevo. Parásitas, porque está ruim esos parásitas. Cada vez estoy viendo, es peor lo que acontece con los parásitas. Ya estoy tendo aquí, conferindo las apostilas sobre parásitas. Olha ahí. ¿Por qué? Porque esto es lo que más daño faz y lo que menos atendemos. Como que pensamos que a un verme. No, a puede dominar tu mente. ¿Cómo así? Pelos químicos que genera, que son como si fuesen químicos psicotrópicos. Sí, xixi de lumbiga parece que es una droga peor que si fuese un psicotrópico. Ese es el aspecto que voy a procurar en este curso. Voy a procurar los aspectos dañinos, o sea, aspectos doentes das toxinas que generan os parásitos. Toxinas falo o que eles jogam fora, exudados, urina, cocô de lombriga, sim, porque ainda você não sabe, mas está cheio de cocô de parásitos. O meu olor é trabalhar para ir tirando tudo isso. Ok, e tudo isso onde vai? A nosso pâncreas, a nosso fígado e a nossos rins. Imaginen os tadinhos de nosso rim, além tem que trabalhar com cocô de lombriga? Não, ninguém merece. Não. Ok, e então depois aí vemos as equações bioenergéticas para ir entendendo bem como é de que nós fazemos nossas pesquisas. Alguém me perguntou ontem, como faço para doença? Pronto, pegue lembra ecuaciones bioenergéticas, ahí pregunte dentro de todos estos ítems cuál es la herramienta que tiene que utilizar para que te ayude. Mas lembre siempre de utilizar, y di una dica, utilice afecciones tumorales, fenómeno tumoral, utilice el protocolo de fenómeno tumoral para resolver. Sí, ya fiz. Ótimo. Cuando me ligue para una asesoría, por favor me vais falando qué es o que você ya fez, qué es o que você ya tentó. Y con todo placer, si tengo condiciones, yo diré, bueno, ¿qué parece a usted si utiliza carga viral? ¿Qué parece a usted si utiliza carga metabólica? Pues dar una dica de colegas, porque eso sí, cuando ya estamos en este curso, aquí no vamos a mantenernos como mestre alumnos, no. Aquí nos vamos a mantener todos como colegas. Un colega con más experiencia, un colega con quizá menos experiencia, más todos tienen talento. Y dependiendo del talento de cada quien, va a ser el desenvolvimiento que van a tener como terapeutas. Todos somos colegas, ¿tá? Pronto, até aqui, Laura, o que eu tinha que falar. Obrigado, professor. Então, hoje o que nós queríamos transmitir é exatamente isso. O que é o PBA 120? O PBA 120 é uma forma de você aprender o conteúdo de uma pós-graduação de forma acessível, fracionada, e é o princípio de uma técnica altamente científica, com resultados altamente eficazes, que vai tornar você um terapeuta altamente qualificado.
Então, não perca a oportunidade. Não perca essa oportunidade assim de coração. A saúde, a gente tem que pensar de forma coletiva. Não adianta eu estar bem se o meu Oi? professor. Não estamos te escutando, Laura. Agora sim. Não? Agora sim. Antes estava cortado o som. Agora está escutando. Nossa, então tá, agora esqueci o que eu falei. Mas assim, voltando aqui, professor, o objetivo desse encontro era justamente esclarecer o que é o PBA 120. Falar da grandiosidade e obrigado aos amigos que deram depoimento, a Maria Sala gostaria de falar, algumas pessoas gostariam de falar. E realmente esse encontro era para ser breve, para a gente não se alongar muito, mas para que vocês entendessem o objetivo do PBA 120, tá? E o conteúdo, é o conteúdo de uma pós-graduação a um valor muito acessível. Então, não perca a oportunidade. Venha participar, você que já é biomagnetista. Se você não é biomagnetista, você precisa ter essa formação em biomagnetismo. Seja comigo, seja em outra escola, não tem problema, mas você precisa conhecer o par magnético para você poder, o par biomagnético, para você poder acompanhar com as ferramentas do PBA. Se você não é biomagnetista, venha conversar comigo. A gente tem curso online, tem curso presencial, tem curso ao vivo online. Você pode fazer essa formação fracionada comigo para poder conseguir acompanhar com as ferramentas do PBA, tá? E é uma alegria muito grande. Compartilhe, a gente vai deixar essa aula disponível. Compartilhe, venha participar, convide mais alguém, aproveite essa oportunidade, que por teimosia e generosidade do professor, ainda estamos tendo essa quarta edição, tá? A irmã Cleide quer falar, Aparecida? Isso. Então fale. É, eu queria dar um depoimento que já ficou bastante tempo para trás, mas assim, com muita alegria, tudo aquilo que a gente recebeu já vem trazendo vamos dizer, uma recompensa diante daquilo que a gente faz, né? Lá para trás, ano passado, eu comecei com um senhor que estava com cirrose na beira da morte, numa situação terrível. Ele sarou da cirrose, sarou da bebedeira, fez a cirurgia da hérnia, está bem. Na semana passada, ele veio e disse: Irmã, agora eu estou me recuperando. Agora eu já tô sendo eu. Ele disse: graças a todo o tratamento que a senhora fez, graças a todo esse trabalho que a gente já fez. E ainda foi a última sessão, eu peguei o protocolo último de o que ele precisa. Gente, daí ele ficou surpreso e eu também. Aí É foi. milagroso, é Mas é milagroso. contrato. Aí eu falei, é contrato. Eu falei, mas escuta, você fez contrato com alguém? Vamos ver, vamos lá, vamos lá. Aí ele falou, "Eu acho que eu fiz. Daí, vai, materno, paterno. Aí deu materno. De quanto tempo? Nossa, daí ele contou a história da mãe. Eu completei, com a história que ele contou, eu completei a terapia. E ele entendeu tudo. Chorou, chorou, chorou na maca, filha. Olha Ele que falou, pena. agora estou livre. Se agora estou livre, se você não precisa mais pensar nesse Carregar, contrato, carregar isso, carregar né? esse peso. E aí ele saiu livre. Falou: agora eu tenho só um problema. Eu preciso que a minha esposa me ame. Menina,
deu pano para manga, viu? Deu pano para manga. Aí eu falei para ele, o que que está acontecendo? Ele disse, ela não faz comida para mim. Eu falei, mas então, me manda. Eu já venho tratando ela também. Aham. Me manda ela lá em casa que eu vou ensinar a fazer pão integral, pão escuro. E ontem ela veio aqui fazer pão e aprendeu a fazer o pão e levou o pão, assaram o pão e comeram lá em casa. Daí ele falou, irmã, mas você faz arte, hein? Falei, tá bom. Ó, Era um jeito de integrá-la com o marido e ele precisa. Então, e lá a gente vai conversando, olha, faz comida gostosa para ele, né? E aí botei um negócio meio exagerado também junto. Falei assim, quais são os teus sonhos? Falei para ela. Daí ela falou, eu não tenho sonho. Eu falei, mas só aquele que eu sonho de noite. Eu falei, mas e não tem nenhum sonho? É necessário ter sonho, é preciso sonhar. Daí ela falou, mas o que então? Aquilo que você mais deseja. Coloca no papel aquilo que você mais deseja, você vai colocar lá no papel e depois você vai falar no espelho esses desejos. E não é que ela fez? Ela pegou 10 desejos e um deles é amar meu esposo. Eu achei tão lindo aquilo. olha que maravilha. Amar o meu esposo. É. Fazer comida boa para ele. E olha, ele estava passando fome, filha. Ele estava. Olha, nessa luta dele, ele fez regime, ele fez tudo que nós pedimos, desintoxicação, determinação, tudo. E agora ele está bem. E Olha que ultimamente, beleza. não, semana Só, passada, ele aham, foi com hemorragia do estômago para o hospital. E aham, ele pensou, meu fígado está saindo fora, né? Eu também fiquei alerta. Eu falei, mas Moisés, vai para o hospital e receba aquilo que precisa, porque esse aí eu não posso. Isso você tem que ir. Aí ele foi. E aí eu estou com uma médica também, que é médica dele, e de vez em quando eu aciono ela e faço reboliço para ajudar. Ela é endócrina não, é gastro. só para a gente não se alongar muito, irmã Cleide, que a Amanda também quer dar um depoimento, Isso. senão Mas o foi muito pessoal fantástico esse negócio. Mas muito obrigado, sabe? Isso aí a Sim, gente fica muito feliz porque está alcançando o objetivo, tá? é. A questão agora só está assim: ele está na fila de transplante para o fígado. Uhum. E a gente testa, o fígado dele está bom. Não tem diabetes, nem cirrose, nada mais disso. E Perdón, está perdón, bom. perdón, É, porque irmã Aparecida, perdón. O, o fígado dele vai ficar sarado. Eu he atendido mais de 100 casos de cirrose hepática, todos están sarados, todos. ¿No? Así que tranquila, todos. Os casos de cirrose hepática fican sarados, todos. ¿Tá? deixa eu falar com a Amanda. Amanda, por favor, fale Bom aqui. dia. Meu depoimento Só, foi só bem. enquadre seu rosto aí, que eu estou vendo só a parede. Abaixa sua câmera aí, por favor. Isso. Meu depoimento vai bem de encontro a isso. Eu fiz a terapia com o José Honório, né? Uma pessoa que eu gosto muito. Meu filho foi transplantado de fígado também, muito bebezinho, ele não tinha nem 1 ano. Ficou bem, mas depois as taxas começaram a aumentar muito e os médicos não sabiam o que estava acontecendo. A gente ficou todo mundo muito preocupado. Aí fizemos a terapia com José Honório e ele me tranquilizou, falando que o fígado do Eric iria ficar bem. E desde então, graças a Deus, nunca mais. Ele está ótimo também do fígado. E a médica, inclusive, já estava suspeitando que a gente poderia vir a precisar de um novo transplante. E com a terapia do José Honório, o Eric ficou bem, já está assim já há bastante tempo, né? E mais um depoimento, a minha mãe também fez terapia, a mesma terapia,
que os médicos suspeitavam de um câncer, um câncer, né, na perna, ela teve que, inclusive, fazer uma cirurgia, e ele, desde então, falava para a gente que não era, e assim foi. E ela ficou bem, ficou curada. Meu filho também estava com alguns problemas de sono, ele tinha uns espasmos semelhantes a ataques epiléticos, fizemos diversos exames, e o Honório olhou e falou, não, ele vai ficar bem, isso aí é um distúrbio do sono. E foi feito a terapia, e o Eric hoje dorme plenamente. Então, sou muito grata a ele por todo o amor e carinho que ele cuidou da gente. Ai, gratidão, que benção, viu, Honório? Que coisa maravilhosa, né? Eu Eu agradeço, eu agradeço. Honorio é top. Honorio é top. Sim, é o terapeuta de elite, professor. Graças ao doutor Rolando e Deus, né, que nos ajuda a realizar essas terapias. Amém, amém. É top. Maria Sala, acho que detente porque estava querendo dar um A Maria depoimento. Sala, tadinha, ficou excluída lá. Fala um pouquinho, Maria Não, Sala. ela sempre tem coisa boa que falar. Sim. Olá, já tô indo. Olá, olá. Olá, deixa eu pôr aqui. Tava lá adiantando um almoço. Boa tarde a todos. Desligou o fogão lá? Desliguei. Boa tarde a todos. Ai, deixa eu colocar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer, né, ao professor Rolando, a Laura. Conheci eles por meio da internet, olhando no Instagram. E aí eu conheci a Laura primeiro, e ela falando dele, né? E eu já sou terapeuta com biomagnetismo há 6 anos. E só que assim, essa terapia, o PBA, ela veio para, parece que fechar o que estava faltando. Fechar o que estava faltando. Eu vou falar um pouquinho de mim, primeiramente, né? Ah, desde os 13, 14 anos que eu sofro com muitas dores terríveis no rosto, na face, na cabeça. E essas dores é de ficar assim 3 dias sem dormir, de tanta dor, tanta dor. E já fiz terapias com outros profissionais e assim, passava a dor, mas daqui a pouco a dor voltava. Deixa eu só acender a luz aqui. Eu esqueci de acender. Tá escuro. E aí, o que que acontece? Essas dores voltavam. Essa E aí, uma dessas últimas aulas, o professor falou, dentro das aulas que nós tivemos, a gente aprendeu, né, dentro das cargas virais, dentro da inflamação, acidente vascular, herpes. E aí fui buscando, instruído por ele, né, olhar para isso. E onde que eu fui ver, né, e hoje eu posso dizer que de 0 a 10, minha dor tá 1. Quando acontece, é 1. Não tenho mais dores. Então, o problema praticamente foi resolvido. E é claro que a gente tá aí, né? As coisas acontecem, as sensações, as emoções. Então, a gente hoje tem um suporte para trabalhar isso, né? Então, eu posso dizer assim que no meu caso foi muito benéfico, só bênção. E tem um depoimento aqui no caso de pacientes meu também. Quero contar de 2 casos, rapidinho. Uma que sofria de enxaqueca há 30 anos. Em apenas 2 sessões com o PBA, ela zerou a dor de cabeça dela. Ela chegou toda feliz que não tem mais dor de cabeça, não está tomando mais remédio. E outra que eu cuido, que ela é uma paciente oncológica, que eu estou me especializando a tratar esses pacientes, né, que está em tratamento oncológico.
os resultados são surpreendentes, né? Cada vez que ela passa lá para fazer as terapias, fazer químio, a médica fala como que ela está diferente de outros pacientes. Em todo a pele melhorou, o aspecto físico, os exames. Se nota pelos exames, né? Alguns vai lá, chega, tem que ir embora, que não pode fazer químio, porque a imunidade tá baixa, algumas coisas tá acontecendo. E ela nem sempre faz, nunca deixa, porque tem os protocolos dentro do biomagnetismo, dentro do PBA, para cuidar tanto do emocional quanto da imunidade. Então, os resultados pelos exames tá ótimos. Então, eu estou muito feliz, sou muito grata a vocês, professor Rolando, por eu ter essa oportunidade, e a Deus em primeiro lugar, por ter conhecido vocês. E hoje, assim, cada dia mais estudar, tentar, né, não perder o foco e estar acompanhando vocês, né? Tô tentando aqui me apadrinhar e para mim continuar aí com vocês. Mas se eu não conseguir, eu vou pagar a aula, porque eu não quero perder, não. Vou fazer de novo, acompanhar. Exatamente, mas acha um afiliado aí. Tem uma semaninha aí para você achar um afiliado. Você deve conhecer terapeutas, convide, sabe, traga mais gente, porque a gente faz questão de que vocês continuem. Cada vez o professor, como ele está em constante pesquisa e atendimento, ele traz novidades. Tá aí o Francisco que sempre fala, né? Toda vez tem algo novo, né? E eu agradeço muito a sua participação, Maria Sala, a sua integração, porque você interage, você realmente absorve o conteúdo, você assimila. E a gente fica, outros também, né? E a gente fica muito feliz, assim, com essa tua participação. O professor fica muito feliz com isso. Eu quero agradecer a presença de todos, tá? Obrigado para você que esteve aqui, né, a primeira vez. Obrigado ao professor. Pode fazer os comentários aí, professor, que a gente vai para quase 2 horas aí. O nosso objetivo era ser menos tempo, mas se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade e o professor vai finalizar o nosso encontro. Ô, Laura, é o Hum, professor, boa tarde. Desculpa, falei já. Tá vendo? sim, pode falar. Ô, Laura, eu queria que eu estava falando aí, gente, que eu fiz o curso da gente e O teu microfone tá ruim. tá ruim? Tá me Desligue ese, ouvindo? fale directo. Fala direto no aparelho. Tá melhor? Tá me ouvindo? Sí, Tá baixinho, mas dá para ouvir. Pode falar. Deixa eu chegar mais perto do aparelho. Me ouve melhor? Sim. Sim. Então, não, eu só queria pegar o que você estava falando primeiro, porque fiz o curso de ética. Não, E não hoje tá mesmo, dando. não está Não tá ouvindo? dando. Não me ouve? Tá. Pode escrever, Vilma, por favor. Tá. Beleza. Pode falar, professor. obrigado, Vilma. Después, Não, cuando tenga mejor micrófono o tenga mejor equipo para escuchar, con todo placer. tá bem, eu Bueno, vou escrever, então. eso. Ok, colegas, vamos a puntualizar nuestro objetivo. Nuestro objetivo de todos es continuar con curso. Continuar con o curso. Nuestro objetivo de todos. De forma que sea, algunos un poco más, algunos un poco menos, mas todos queremos continuar este curso. Entonces, la única forma de que se puede hacer este curso viable es tendo, pelo menos, os participantes novos que estén haciendo seus pagamentos de R$120. Es accesible, se puede, y tendo esas personas se puede viabilizar a curso. Habendo curso es como ter a nave. Y habendo a nave, subimos todos. Entonces, objetivo de cada uno de nosotros, procurar a alguien que quiera participar
e fazendo sua contribuição de R$ 120. Esse é o objetivo para viabilizar. ¿Por quê? Porque temos que trabalhar nisto, temos que ter todos os elementos, temos que ter todas as coisas para fazer isto bem feito. Iniciamos o próximo sábado, 21, às 10 da manhã. Iniciamos. Então, não esqueçam disto, por favor. Cada um de vocês pode ser um divulgador para que isto aconteça. E é para benefício de todos, de cada um que estudia e de nós para ir fazendo o curso. Vamos fazendo isto, por favor, estén em comunicação com a doutora Laura, com a Jaque, que está aí com ela. Por favor, manténganse em contacto e, sobre todo, lembrem, para isto ser possível, ou temos que fazer possível todos e cada um de nós. Tá? Obrigado, professor. Eu coloquei aqui nos comentários aqui um link, tá? Cliquem ali que vai para um site e ali explica mais ou menos o que é. E se você clicando lá, você pode preencher o formulário. Preencha o formulário, vem assistir, pague a primeira aula, vem assistir, porque aí R$ 120 você preenche o formulário, assista a primeira aula para você ver o que é o conteúdo. Só a primeira aula, sabe? E porque daí você vai poder pagar R$ 120. Se você entrar lá na frente, você vai ter que pagar mais caro. Então, preencha o formulário. Venha, porque daí nós entramos em contato, eu, a Jaque, esclarecemos as suas dúvidas. Você pode pagar aí a semana que vem, né, através do Pix. A gente envia o Pix para você. E tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigada a todos. Professor, muito obrigado. Que Deus abençoe. O professor com muita saúde, com muita criatividade nessa cabeça, nesse cabeção aí, com muita coisa, acessando a inteligência superior e trazendo para nós, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, tá? E a todos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, tá? Às vezes a gente não responde na hora, porque a gente atende também presencial, mas assim que é possível, a gente já tem, tá? Bom sábado de carnaval. Se cuidem, se cuidem, se Tchau, pessoal. divertam e se cuidem. Então tá bom. Beijo no coração. Até. Tchau, Abraço. tchau. Obrigado. Obrigado, professor.